assunto é com Murilo Rocha. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Primeiramente, saudar o espírito democrático do Lucas, né? E levou ao ar a mensagem do Caio. Eu boicotaria aí, Caio palmeirense, e nem levaria pro ar. Tá mal pro Galo a situação, hein? Vamos ver se quarta-feira dá aí, mas parada complicada, e se for eliminado da Libertadores, praticamente acabou o ano, porque o brasileiro tá um sonho cada dia mais distante, né? Depois da traulitada de ontem aí, tá cada dia mais distante o Brasileirão. Mas vamos lá, falando primeiro, né, fazer um registro importante, aquele assunto que a gente vem acompanhando de perto, que foi o assassinato do motorista de reboque pelo delegado da Polícia Civil na semana passada ou semana retrasada, já até perdi a noção do tempo aqui. É dia 26 de julho. Dia 26 de julho. Foi na passada mesmo. Foi na passada mesmo, exatamente, aquele assassinato, né, no fim da tarde. A gente acompanhou aqui, cobrou, e agora a Polícia Civil deu uma resposta aí à altura do caso, que se esperava, porque era muito óbvio ali o que aconteceu. E a Polícia Civil anunciando o indiciamento aí do delegado da Polícia Civil por crime de homicídio duplamente qualificado. Rafael Horácio. Rafael Horácio, o nome do delegado que cometeu o crime. Então, ele sendo indiciado por homicídio duplamente qualificado, inclusive motivo fútil. A gente tinha comentado isso aqui, né? Uma dessas qualificadas aí, motivo fútil, a gente tinha comentado isso, né? Uma briga de trânsito que infelizmente terminou com a morte de um trabalhador que também errou ao discutir aquela coisa toda, mas nada justifica o crime de homicídio da forma como ocorreu naquelas circunstâncias que o crime ocorreu. Então, como a gente está acompanhando passo a passo, acho importante no comentário, vocês já tinham trazido a notícia, mas trazer aqui no comentário também o reforço, né? A Polícia Civil foi pressionada pela sociedade, pela população, pelos órgãos aí também públicos, né? O governador se manifestou, então agora o porta-voz da Polícia Civil veio a público aí dizer aí que o delegado foi indiciado, né, por homicídio duplamente qualificado, e teve a prisão temporária decretada, né? Assim, ninguém está pedindo um tratamento, né, um rigor a mais, mas também não pode ter um tratamento diferenciado no caso desse. Pede-se apenas que cumpra-se a lei de forma aí, nesse caso, igual, o mesmo rigor, as mesmas também condições que são aplicadas para todo mundo, mas nesse caso aí, triste, né? Assim, à luz do dia, um homicídio por um motivo de briga de trânsito. Por falar em trânsito, outro caso também, nesse final de semana, impressionante a imagem, né? Quem não viu o vídeo pode aí correr nas redes sociais aí da Band Minas ou da Band News. Aqui. Põe aí, Rainer, é impressionante o vídeo. Esse rapaz aí, né, de 40 anos, empresário, nem tão rapaz mais, né, 40 anos aí, o empresário da família Gutierrez. Rodrigo Werneck Gutierrez. Rodrigo Werneck Gutierrez, 40 anos, em alta velocidade. O vídeo é impressionante, né? Tem uma Fiorina e uma moto assim, andando pela rua. Você imagina o susto dessas pessoas, né? Quando são atingidos por trás desse carro, que sei lá, já tá 120, 140, pensando dentro da cidade. Você pensa essa velocidade dentro da cidade, numa avenida, né? Porque ele, no vídeo, a velocidade que ele atinge, né? Você imagina o susto desse motoqueiro, que até agora não deve ter entendido de onde surgiu aquele carro, né? Um carro é avaliado, os meninos falaram, em mais de R$500 mil. Ele ficou detido inicialmente, depois pagou uma fiança do valor de R$242 mil, fixada pelo juiz aí. A fiança sempre leva em conta aí também o patrimônio da pessoa que cometeu ali a infração. Então, fixou essa fiança em R$242 mil, foi paga aí pela família do rapaz, ou por ele próprio, né? Mas enfim, foi paga a fiança e ele vai, né, responder em liberdade, mas porque ele estava dirigindo embriagado. Impressiona a irresponsabilidade. Quando a gente vê a imagem, a gente está passando ela aí, a gente se pergunta como ninguém morreu, né? E agradece aí pela sorte que todo mundo teve, porque a velocidade que ele atinge o motoqueiro e depois o Fiorino que está na frente é impressionante. Né? Tava uma super velocidade dentro, imagina se passa um pedestre, o próprio motoqueiro mesmo ali, né? A moto totalmente desprotegido. Então, esses fatos não podem se repetir, gente, né? Dirigindo embriagado em altíssima velocidade, nem vou falar em alta velocidade, não, em altíssima velocidade, né? Ali a chance de ter ocorrido uma tragédia maior era enorme. Por sorte, as pessoas se feriram, ali ninguém morreu, ainda bem, mas extremamente grave o acidente. Eu nem sei o estado de saúde do motoqueiro. Pois é, o motociclista teve lesão na coluna, Murilo, segue internado. Olha aí, então a gente gravidade, torce para que ele se recupere. E amém. Logicamente, esse empresário, né, tem que responder aí
por esses danos causados, físicos, materiais, né, causados aí às vítimas, e também por dirigir embriagado em altíssima velocidade, né? Volto a falar, o que poderia ter sido uma tragédia muito maior ainda não sabemos, né, o desdobramento aí com o motociclista, mas poderia ter sido uma tragédia muito maior, um acidente muito maior, só pelo que a gente vê na imagem, que é impressionante, né? A violência da batida, a violência da batida e a irresponsabilidade da pessoa de fazer isso, né? Assim, dirigir embriagado já tá errado. Agora, você dirigir embriagado e imprimir uma velocidade nessa do veículo dentro da cidade, uma via urbana, rua, dentro exatamente, de um bairro. É pedir para ocorrer um acidente como ocorreu, né? Era praticamente impossível não ocorrer um acidente. Você vê que praticamente não tem nem frenagem, né? Ele está acelerando ali e atinge os dois veículos em altíssima velocidade. Agora, gente, começando a semana, mudando de assunto um pouco, sair dessa questão do trânsito, mudando de assunto um pouco para falar eleições e fazer um chamado aqui, fazer um chamado para o nosso ouvinte telespectador, fazer um chamado para os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Domingo, 21 horas, debate com os pré-candidatos ao governo de Minas. Romeu Zema, Alexandre Calil, Carlos Viana, Marcos Pestana e Lorene Figueiredo. Estão convocados aí não só pela Band, mas acho que pelo eleitor de Minas Gerais, para vir apresentar suas propostas, né? É a hora o debate é o exercício da democracia, né? É a transparência, é a hora dos candidatos mostrarem suas propostas, a hora deles se confrontarem entre eles. O debate, gente, é muito importante, né, na eleição. É hora que a gente tem a chance de ver os pontos fortes e pontos fracos dos candidatos, a gente avaliar, né, o poder de oratória, a questão das propostas, mesmo, né, a profundidade das propostas, né, a tranquilidade ou não dos candidatos, o perfil, é a chance do eleitor avaliar. A gente sabe que tem candidato aí que às vezes prefere fugir dos debates, não ir aos debates, mas é muito ruim para o processo eleitoral, né? Ah, estou muito na frente, não vou ao debate. Ah, não sei o quê, a gente está vendo isso no nível presidencial, no nível estadual, enfim. Mas é importante, seja qual for o candidato, de qual partido for, eu acho que é uma prestação de conta com o eleitor, né? É uma prestação de conta com a própria democracia. É a hora de se mostrar, né? De ser confrontado pelos adversários, né? De ser confrontado pelos jornalistas, de ter o exame do público, né? É hora do eleitor te examinar. Então a Band, cumprindo aí sua longa tradição, né? Desde a redemocratização do país, na década de 80 ainda, a Band vem sempre, eleição a eleição, de 2 em 2 anos, eleição para prefeito, eleição para governador, para presidente, a Band vem sempre realizando seus debates. No dia 7, agora no próximo domingo, às 21 horas, o debate com os candidatos, pré-candidatos ao governo do estado de Minas Gerais, outras praças também, né? São Paulo, Rio, Salvador, Manaus, Brasília, todos estão realizando seu debate. E o de presidente vai ser no dia 28 de agosto, a Band aí com um pool de outros veículos de comunicação, né? Com a TV Cultura, com a Folha, com o UOL, vai promover o debate com os presidenciáveis. Então é um momento muito importante, então deixa aqui o chamado para o nosso público, para quem nos acompanha aqui nas ondas do rádio, mas também na nossa live aí, para colar na TV domingo, 9 horas, e para os candidatos, né, para os pré-candidatos ao governo do estado. Eu acho que é um compromisso com o eleitor, né, um compromisso com a democracia. Nesse momento que a gente fala tanto em democracia, importância da democracia, de transparência, se fala muito em transparência. Então, acho que o debate é esse momento, né, do pré-candidato, do candidato vir a público e se mostrar, né? Mostrar seus pontos fortes, como eu disse, também o eleitor vai ver também suas fraquezas, mas é um momento, né? De contrapor as ideias, de apresentar projetos, de ser questionado. É o momento da sua performance ali diante do eleitorado. Então, logicamente, né, ele faz isso na campanha dele, mas no debate é a hora que está sem a armação, está sem um marqueteiro soprando no ouvido dele, sem um assessor, né? É o pré-candidato por ele mesmo, né? Então, por isso que é tão importante esse momento do debate. Então, fica aqui esse convite para o nosso ouvinte e esse chamado para todos os pré-candidatos com esse compromisso aí com a democracia também. É isso. Lucas, Luciana.